Capítulo 5. Políticas espaciais. De onde você vem? Sendo colocada fora da nação. As pessoas sempre me perguntavam de onde eu vinha. De onde você vem? E isso era uma coisa, elas me perguntavam diariamente, de novo, desde que eu era criança, simplesmente assim. Elas te veem e a primeira coisa que passa pela cabeça delas é checar. De onde ela é? Elas apenas andam na sua direção e perguntam se ao menos te conhecer. Não importa onde você esteja, em um ônibus, em uma festa, na rua, em um jantar, ou mesmo no supermercado. Isso é tão racista porque elas não sabem que há pessoas negras que são alemãs e que até falam alemão melhor que elas. Essas são as palavras de Alicia, uma mulher afro-alemã. Desde muito cedo, pessoas brancas que vivem ao meu redor a confrontam com perguntas a respeito do seu corpo e de suas origens nacionais, fazendo-a lembrar que ela não pode ser alemã porque ela é negra. Esse questionamento constante sobre de onde ela vem não é apenas um exercício de curiosidade ou interesse, mas também um exercício que confirma fantasias dominantes sobre raça e territorialidade. Alicia está sendo indagada, em primeiro lugar, porque ela é categorizada como alguém de uma raça que não pertence. A pergunta contém a fantasia colonial de que alemã o significa branca e negro significa alheio, desconhecido ou estrangeiro. Trata-se de uma construção na qual raça é imaginada dentro de fronteiras nacionais específicas e nacionalidade em termos de raça. Ambas a negritude e a alemanidade ou europeidade são reproduzidas aqui como duas categorias contraditórias que se excluem mutuamente. Uma pessoa é negra ou alemã, mas não negra e alemã. O E é substituído por ou, tornando a negritude incompatível com a alemanidade. Como Alice explica, essa microconstrução faz a pergunta sobre sua origem tão racista porque elas sabem que há pessoas negras que não são alemãs. É precisamente essa incompatibilidade entre raça e nacionalidade que define as novas formas de racismo. Enquanto formas antigas de racismo apelavam para raças biológicas e para a ideia de superioridade versus inferioridade e a exclusão daqueles em que eram inferiores, as novas formas de racismo raramente fazem referência à inferioridade racial. Em vez disso, falam da diferença cultural ou de religiões e suas incompatibilidades com a cultura nacional. O racismo, portanto, mudou seu vocabulário. Nos movemos do conceito de biologia para o conceito de cultura e da ideia de hierarquia para a ideia de diferença. Nos racismos contemporâneos não há lugar para a diferença. Aqueles e aquelas que são diferentes permanecem perpetuamente incompatíveis com a nação. Elas e eles nunca podem pertencer, de fato, pois são irreconciliavelmente Ausländer. De onde você vem? Por que você está aqui? Quando você pretende voltar? Tais perguntas incorporam exatamente essa fantasia de incompatibilidade. À primeira vista, a ideia de superioridade não parece estar implícita nos novos racismos, apenas o pensamento inofensivo de que nós não temos nada contra elas e eles, mas aqueles diferentes têm seus próprios países para viver e, portanto, devem retornar, pois a presença deles é um distúrbio para a integridade nacional. O racismo é então explicado em termos de territorialidade, supondo uma característica quase natural. O inquérito repetitivo ilustra o desejo branco de fazer Alice irreconciliável com a nação. Sempre que ela é interpelada, a ela está sendo negada uma filiação nacional autêntica com base na ideia de raça. A pergunta desvela a relutância do sujeito branco em aceitar que não é que nós temos nosso próprio país para viver, mas sim que nós estamos vivendo em nosso país. Não consigo não lembrar de como a rua onde cresci em Lisboa, Portugal, oficialmente Rua Dr. João de Barros, se tornou conhecida como Rua dos Macacos. Às vezes a rua também era chamada de República das Bananas, uma nação imaginária habitada por macacos. Nos olhos dos brancos, nós, pessoas negras, éramos macacos que haviam chegado recentemente da antes colonizada África. Por um lado, a fantasia grotesca de nos classificar como macacos revela a necessidade de nos impor a posição de inferiores, não humanos. Por outro, a necessidade de imaginar nossa rua como um país ilusoriamente separado revela a incompatibilidade forçada da negritude e da portugalidade. O que, de fato, queriam é nos imaginar vivendo em outro país, não lá, mas fora, em nossa própria república, excluídos duas vezes, duplamente colocados como outro. Então, toda vez que deixamos nossa república ou gueto, éramos interpelados. De onde você vem? Como um lembrete de onde deveríamos estar.
2. Mas você não pode ser alemã. Fantasias coloniais e isolamento. E se eu respondo dizendo que sou alemã, elas olham confusas, entende? Elas param por um momento pensando, alemã? Ou começam a rir como se não tivessem entendido a pergunta ou tivesse dado a resposta incorreta, sabe? E daí continuam, ah não, mas você não pode ser alemã. Você não parece alemã, apontando para a pele. De onde você é? Ser observada e questionada são formas de controle que certamente incorporam o poder. Alice é observada, a raça no campo de visão, e questionada porque esperam que ela justifique sua presença em território branco. Aqueles que questionam exercem uma relação de poder que define a presença de Alicia como friend, estranha, e no território como o deles traçando uma fronteira clara entre você e outro racial, que está sendo questionado e tem de se explicar, e nós, os brancos, que questionamos e controlamos. Essa simetria de poder, comum às pessoas brancas em relação às pessoas negras, me lembra uma velha e dolorosa relação escravizado-senhor. Alicia está sendo questionada e não está questionando, porque é o escravizado quem tem de responder e o senhor é quem controla. Às vezes as pessoas brancas dizem que quando estão de férias em outro país também são interpeladas com perguntas acerca de suas origens, numa tentativa de igualar ambas experiências. Tais experiências, no entanto, não podem ser igualadas, pois mesmo que seja colonizado quem pergunta, é a colonizadora que tem o poder. Isso explica o porquê de essa pergunta ser tão perturbadora quando enunciada por sujeitos brancos, mas não quando enunciada por pessoas negras ou people of color. A expectativa de que outros raciais digam suas origens e exponham suas biografias, no ônibus, em uma festa, na rua, em um jantar ou até mesmo no supermercado, revela uma dialética colonial no qual o sujeito branco se apresenta como a autoridade absoluta, o senhor, enquanto o sujeito negro é forçado à subordinação. De repente, o sujeito negro torna-se o objeto para os brancos olharem, se dirigirem e questionarem, a qualquer momento e em qualquer lugar. Enquanto o sujeito branco se ocupa da pergunta o que eu vejo, o sujeito negro é forçado a lidar com a questão o que elas veem. Por vezes, Alice responde que é alemã, mas aqueles que estão perguntando insistem em seus traços estrangeiros. Alemã? E dizem, mas você não pode ser alemã. Ao apontarem para sua pele, fazem-lhe lembrar de sua incompatibilidade com a cultura. Esse gesto de colocar o sujeito negro fora da nação também nos adverte de que deveríamos conhecer o nosso lugar em vez de tomar o nosso lugar. Quando Alice diz que é afro-alemã, ela está tomando o seu lugar e ao mesmo tempo lembrando a seu público que ela, como o resto deles, está em casa, no seu lugar. Mas os brancos à sua volta reagem com nervosismo, inquietação e agressão, prontamente repassando uma ordem colonial. Ah, não, não, mas você não é alemã. De onde você é? A resposta de Alice permanece sem ser ouvida. Elas começam a rir como se eu não tivesse entendido a pergunta ou tivesse dado a resposta errada. Na verdade, as pessoas temem ouvir que a Alemanha tem, entre outras, uma história afro-alemã. O som do riso branco soberbo anuncia como o sujeito branco está de fato investido na fantasia de que só pessoas brancas podem ser alemãs e que a Alemanha é branca, uma fantasia que domina sua realidade. O racismo não é apenas insultar, mas antes de tudo como as pessoas olham para você. Quando as pessoas vêm perguntar de onde você é, por que você fala alemão também, tão bem? Isso é racismo. E essas formas de racismo me perturbam ainda mais. Alicia descreve o olhar do sujeito branco como perturbador, pois ele reflete uma autoimagem assustadoramente deformada que ela não consegue reconhecer como sendo dela. O que eles veem, a perturbação provocada pela mirada branca, deriva não de algo ausente ou de algo que o sujeito branco não vê, Alicia, mas sim da adição de algo indesejável que o sujeito branco quer ver. Em outras palavras, racismo não é a falta de informação sobre o outro, como acredita o senso comum, mas sim a projeção branca de informações indesejável no outro. Alicia pode explicar externamente que ela é afro-alemã, contudo, não é sua explicação que importa, mas a adição deliberada de fantasias brancas acerca do que ela deveria ser. Por que você fala alemão tão bem? Alicia pode experienciar essa contradição como uma cisão interior dolorosa. Por um lado, ela não pode reconhecer a si mesma na imagem que eles veem. Por outro lado, o que eles veem separa Alicia de qualquer identidade que ela possa realmente ter. Ela explica, essas formas de racismo me perturbam ainda mais. 3. Querem ouvir uma história exótica, o voyeurismo e o prazer da outridade. E também o fato de não ser vista como alemã, mas como exótica, especialmente quando homens vêm e perguntam. Eu sei que eles querem ouvir uma história muito exótica, eles querem ouvir que eu venho de algum lugar da África ou do Brasil, ou qualquer coisa.
Aqui, Alice acrescenta outros componentes, raça e voyeurismo. As pessoas se aproximam para perguntar de onde ela é, porque também tem prazer através da exposição da outra idade. Elas não estão interessadas em ouvir que Alice é simplesmente alemã como elas. Em vez disso, elas querem ouvir uma história muito exótica, na qual suas fantasias sobre o outro remotas são revividas. Esperam que Alice provoque prazer, impacientemente pergunta após pergunta. Seus espectadores procuram pelo paraíso e seus pais, de onde eles vêm? Eles continuam perguntando até que uma história fabulosa e exótica seja contada. Exótica e erótica. Isso é o que tem sido aproximadamente chamado de primitivismo moderno. Primitivismo no sentido de que isso constrói o sujeito negro como primitivo, como aquele que está mais perto da natureza, que possui o que os brancos perderam e o que, portanto, os excita. Alicia torna-se, então, a personificação do exotismo e do prazer. Às vezes é chamado de racismo positivo, mas que estupidez. Estúpido é, de fato, chamar o racismo de positivo. Esse termo é paradoxal. Ele se contradiz, pois exclusão, isolamento e exposição racial jamais podem ser positivos. Eu não tenho uma história que se pareça comigo. Sinto que não tenho história nenhuma, na verdade, porque a minha história, a história alemã, a história afro-alemã, não é bem-vinda. As pessoas não querem ouvi-la, nem querem saber nada sobre ela. Parece que só se pode existir através de uma imagem alienada de si mesmo. O momento em que o sujeito negro é inspecionado como um objeto de fetiche, um objeto de obsessão e desejo, é descrito por Frantz Fanon como um processo de despersonalização absoluta, pois o sujeito negro é forçado a desenvolver um relacionamento com o eu e a performar o eu que tem sido roteirizado pelo colonizador, produzindo em si mesmo a condição internamente dividida de despersonalização. Começa-se a olhar para si mesma como se estivesse em seu lugar. Sinto que não tenho história nenhuma, na verdade, conclui Alicia. Ela começou a experienciar que ser outra, entre outros, isolada em uma sociedade branca.